1977, um bairro em Sacramento ficou chocado com vários crimes brutais que ocorreram por lá. Os policiais ficaram chocados com o que esse assassino fazia com os corpos de suas vítimas, e foi por isso que ele ganhou o nome de Vampiro de Sacramento. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! No dia 29 de dezembro de 1977, no bairro East Sacramento, na Califórnia, Ambrose Griffin, engenheiro e pai de 51 anos, estava descarregando compras na entrada de sua garagem quando desmaiou repentinamente. Sua esposa correu para socorrê-lo, pensando que ele pudesse ter tido um ataque cardíaco. Mas logo, ela reparou que seu marido levou um tiro. No pronto-socorro, sua esposa lembrou que pouco antes dele desmaiar, ela o ouviu gritando com alguém, e então ouviu dois barulhos muito altos. Apesar de todos os esforços, a equipe do pronto-socorro não conseguiu salvar a vida de Ambrose. Na autópsia, uma bala calibre 22 foi encontrada ainda dentro de seu corpo. Ela correspondia a uma cápsula usada, encontrada na rua perto da casa da família Griffin. A polícia então começou uma investigação para resolver o crime. Eles conversaram com amigos, familiares e vizinhos em busca de pistas. A única pista viável veio de uma mulher que morava a poucos quarteirões de distância. 2 dias antes, alguém havia atirado em sua casa. Como ninguém ficou ferido, ela não denunciou o caso, mas mesmo assim era algo muito estranho. A polícia então decidiu dar uma olhada na casa da vizinha em busca de pistas. Foi então que eles fizeram uma descoberta. Em uma das paredes havia uma bala calibre 22 presa. Os testes balísticos comprovaram que ela vinha da mesma arma usada para atirar em Griffin. Infelizmente o tempo passou e os detetives não encontraram mais pistas. Por fim, o caso de Ambrose Griffin foi arquivado. A polícia acreditava que se tratava apenas de um caso aleatório, mas o que eles descobriram depois chocou a cidade. No final de janeiro de 1978, a polícia foi chamada para atender um aparente arrombamento em uma casa na rua Burness, não muito longe de onde Ambrose foi baleado no ano anterior. Os moradores, Robert e Barbara Edwards, estavam voltando de compras quando ouviram um barulho alto dentro de casa. Robert viu o intruso no quintal e correu para detê-lo, mas o homem escapou pulando uma cerca. Quando o casal entrou na casa, tudo estava uma bagunça e parecia que eles tinham interrompido um assalto. Eles descobriram que o intruso havia urinado nas roupas limpas do bebê e defecado na cama de uma das crianças. Robert o descreveu como branco, alto, magro e sujo, com longos cabelos escuros. Enquanto a polícia vasculhava a área, descobriu que um homem com essa descrição foi visto mais cedo naquele dia. Uma das vizinhas disse que estava em casa e ouviu um barulho em seu portão. Quando ela olhou, tinha um homem invadindo sua casa e ele também tentou abrir uma das janelas, mas quando ela se aproximou, o homem simplesmente fugiu. Naquela mesma noite, pouco depois das 6 horas da tarde, David Vallen chamou a polícia. Ele havia chegado do trabalho e encontrado sua esposa grávida, que foi brutalmente assassinada. Manchas de sangue e marcas de arrasto levavam do jardim da frente até o quarto. Lá, Teresa Vallen estava caída no chão, com a blusa puxada até o queixo e as calças abaixadas. Seu abdômen foi cortado e vários de seus órgãos foram removidos ou movidos. Uma autópsia revelou que ela foi baleada 2 vezes, uma na mão e outra na têmpora, depois arrastada para o quarto, esfaqueada e abusada sexualmente antes de ter os órgãos mexidos. O assassino então colocou as fezes do cachorro da família em sua boca. No local, a polícia encontrou um copo com resquícios de sangue e com marcas de lábios na borda, como se alguém tivesse bebido sangue nele. A comunidade ficou em choque, assim como a polícia, que nunca tinha visto algo assim. A polícia de Sacramento pediu ajuda à recém-criada unidade de perfis criminais do FBI. O caso acabou na mesa do agente especial Russ Volpargel, que reconheceu que a brutalidade e a natureza desorganizada do crime significavam que o assassino provavelmente atacaria novamente em breve.
Russell pediu ajuda do seu amigo, o pioneiro em perfis criminais Robert Reeser. Os dois rapidamente elaboraram um perfil com base nas evidências da cena do crime. Eles acreditavam que o assassino era branco e, de acordo com o perfil, ele teria um histórico de transtorno mental, já que o crime parecia ter sido cometido por alguém em estado de psicose completa. Eles imaginavam que o assassino estava na faixa dos 20 anos. Por causa de sua doença mental, o assassino provavelmente era magro, sujo e desleixado. Ele provavelmente morava sozinho e não tinha emprego. A polícia ainda estava seguindo pistas, quando, 4 dias após o assassinato de Teresa Valley, um crime ainda mais chocante foi relatado. Quando Jason Mirot, de 6 anos, não chegou à casa de um vizinho como planejado, ele foi ver o que estava acontecendo. Lá dentro, ele encontrou uma cena horrível. Dan Merritt, um amigo da mãe de Jason, estava deitado no corredor em uma poça de sangue. Ele foi baleado na cabeça com uma arma calibre 22. O banheiro também estava ensanguentado. Na banheira, havia uma mistura de água com sangue. No quarto principal, Evelyn, mãe de Jason, estava deitada nua e de braços e pernas abertas na cama. Assim como Teresa, ela foi baleada na cabeça. Seu abdômen estava aberto e alguns de seus órgãos foram removidos. Ela também foi abusada após ser baleada. Ao lado da cama, a polícia encontrou o Jason. Ele havia levado 2 tiros na cabeça a queima-roupa. Mas o que mais chamou a atenção da polícia foi que naquele dia, Evelyn estava tomando conta do seu sobrinho, David Ferreira, de 22 meses. O bebê não estava em lugar nenhum. Dentro de um dos travesseiros que estava em um berço, os investigadores encontraram uma bala, calibre 22. Agora a polícia precisava encontrar não apenas o assassino, mas também o bebê, antes que fosse tarde demais. Por sorte, o assassino deixou muitas evidências na cena do crime. Eles encontraram algumas marcas de bota e também algumas marcas de mãos ensanguentadas. Os policiais perceberam que a marca dessas botas encontradas na cena do crime eram semelhantes com as encontradas na cena do crime do caso da Teresa. Então a polícia acreditava que os 2 casos pudessem estar ligados. Uma jovem que morava por perto contou à polícia que viu um homem perto da casa dos Mirot, por volta das 11 horas. Sua descrição de um homem magro e desgrenhado, vestindo uma roupa laranja, correspondia à descrição do homem que outras pessoas viram nos dias anteriores. A polícia fez um retrato falado e o divulgou, desesperada por informações que pudessem ajudá-los a encontrar o pequeno David e o assassino. No dia seguinte, uma mulher chamada Nancy Holdell apresentou algumas informações. No dia em que Teresa foi assassinada, ela contou à polícia que estava fazendo compras quando um homem estranho, vestindo uma roupa laranja, se aproximou dela. O homem magro e imundo perguntou sobre seu namorado do ensino médio. Ela perguntou como o homem saberia disso, e ele respondeu: "Você não me reconhece?" Ele disse a ela que era Rick Chase, um antigo colega de escola. Ela disse à polícia que ele parecia completamente diferente do garoto quieto e estudioso que ela conheceu anos atrás. A aparência atual dele a assustou. Ela pensou ter visto sangue em suas mãos. Então, rapidamente entrou no carro, trancou as portas e foi embora com medo. Ela não pensou muito naquilo, mas quando ela viu o retrato falado em uma reportagem na TV, ela teve certeza de que aquele era o Rick. Então, ela acreditou que ele pudesse ser o assassino, já que o seu comportamento também era muito estranho. E quando ela teve esse encontro com ele, eles estavam mais ou menos perto da casa onde ocorreu o crime contra a Teresa. A polícia fez então uma verificação de antecedentes de Rick Chase, e o que eles encontraram foi assustador. Richard Trenton Chase nasceu em Sacramento em 23 de maio de 1950. Ele nasceu logo após seus pais se casarem e tinha uma irmã mais nova chamada Pamela. Sua infância foi marcada pelas brigas entre os pais. Aos 5 anos, Rick exibiu evidências de todas as 3 partes da tríade de McDonald, uma teoria que sugere o desenvolvimento de psicopatia violenta. A tríade, ligada à crueldade contra os animais, à obsessão por atear fogo e à enurese noturna, conhecido como xixi na cama, persistentes após os 5 anos de idade e comportamento violento, particularmente comportamento homicida e comportamento sexual predatório. Em sua adolescência, ele era considerado um grande usuário de drogas, como maconha e LSD, e logo depois descobriu que era impotente. Ele consultou um psiquiatra para resolver o problema.
Eles lhe disseram que a causa de sua disfunção erétil era a raiva reprimida. Depois que ele saiu de casa, seu comportamento piorou ainda mais. Seus colegas de quarto não suportavam mais seu uso excessivo de drogas e seu comportamento bizarro, que incluía andar nu pela casa, mesmo quando tinha visitas. Todos se mudaram, deixando-o sozinho no apartamento. Ele desenvolveu uma forma de hipocondria, o uso excessivo de remédios, acreditando que seu coração estava encolhendo, que alguém havia roubado sua artéria pulmonar, que seu estômago estava ao contrário e que os ossos de seu crânio estavam se movendo, entre outras coisas. Outro psiquiatra o diagnosticou como esquizofrênico paranoico, mas imaginou que ele pudesse estar sofrendo de uma psicose tóxica induzida por drogas. O psiquiatra colocou Rick em observação por 72 horas, mas, ao final desse período, ele foi liberado. Seus delírios e o uso de drogas pioraram. Ele perdeu muito peso. Logo ele voltou a morar com a mãe, agora divorciada. Agora seu principal delírio era que seu coração estava encolhendo e que ele precisava beber sangue para impedir isso. Ele comprava coelhos e levava para casa. Depois tirava suas vidas, bebia o sangue deles e comia seus órgãos. Às vezes, ele colocava os órgãos junto com refrigerante no liquidificador para fazer uma espécie de smoothie. Em algum momento, ele injetou sangue de coelho diretamente nas veias. Sofrendo de envenenamento sanguíneo, foi levado às pressas para o pronto-socorro. Lá foi diagnosticado como esquizofrênico, sofrendo de delírios e foi internado em um hospital psiquiátrico. Mas sua doença mental não pareceu responder aos medicamentos que os médicos lhe deram. Em 1976, ele fugiu do hospital e voltou para a casa de sua mãe. Ela o levou de volta ao hospital e ele foi transferido para o Beverly Manor, uma instituição mais especializada. Lá, ele ganhou o apelido de Drácula por sua obsessão por beber sangue. Enquanto estava na Beverly Manor, ele capturou 2 pássaros que entraram voando pela janela e bebeu seu sangue. Ele chegou a tirar sangue de cães de terapia usando uma seringa roubada. Mas por algum motivo, antes do final do ano, os médicos acreditavam que ele não representava mais um perigo para a sociedade. Apesar das objeções, ele foi liberado e devolvido aos cuidados da mãe. Sua mãe decidiu que ele não precisava mais tomar os seus medicamentos e então os tirou. Sem surpresa, seu comportamento voltou a ficar fora de controle. Um dia, sua mãe ouviu um barulho alto vindo do lado de fora e, ao abrir a porta, viu Rick segurando um gato morto. Ele jogou o gato no chão e começou a comê-lo na varanda, na frente de casa. Sua mãe não relatou isso. Em vez disso, o pai de Rick insistiu que ele se mudasse e encontrou um apartamento para ele. A mãe então pagava o aluguel e fazia suas compras. Agora totalmente sem supervisão, ele voltou a matar e a consumir animais de estimação abandonados. Sua nova paranoia era que havia sido envenenado por nazistas que utilizavam OVNIs e que o veneno estava transformando seu sangue em pó. Ele precisava consumir o sangue de outras pessoas para repor o seu. Foi nessa época que ele comprou uma arma. Em 3 de agosto de 1977, a polícia encontrou o carro de Richard, perto de Pyramid Lake, em Nevada. Lá dentro, viram 2 rifles e uma pilha de roupas masculinas. Havia sangue espalhado dentro do carro e eles também encontraram um balde que tinha um fígado grande. A polícia suspeitou e imediatamente começou a procurar por Rick. Quando o encontraram, ele estava nu e coberto de sangue. Ele tentou fugir da polícia, mas foi capturado. Ele disse que o sangue era dele, que havia vazado do seu corpo. O fígado no balde, assim como o sangue, foi determinado como sendo de uma vaca. Sem nenhuma evidência que ele tivesse cometido um crime, a polícia o liberou. Em dezembro daquele ano, ele comprou uma pistola semiautomática calibre 22. Os vizinhos logo ouviram barulhos de tiros em seu apartamento. Rick mais tarde alegou que estava atirando em vozes que ouvia, com buracos de bala nas paredes, dentro do seu quarto. Depois que a polícia fez a verificação de antecedentes criminais de Rick, eles decidiram ir até o seu apartamento. Quando a polícia chegou no apartamento, ele não atendeu a porta. Nesse momento, a polícia só podia interrogá-lo. Não tinham provas suficientes para um mandado de prisão. Mas os policiais perceberam que ele estava se movimentando lá dentro. Então, esperaram do lado de fora. Logo, Rick, vestindo uma roupa laranja manchada, saiu de seu apartamento carregando uma caixa. Quando a polícia tentou prendê-lo, ele lutou, mas eles conseguiram levá-lo para interrogatório. Com ele, a polícia encontrou uma pistola semiautomática de calibre 22, manchada de sangue,
e a carteira de Dan Merritt, uma de suas vítimas. Seus sapatos também pareciam ter manchas de sangue. Dentro da caixa havia vários panos manchados e pedaços de papéis sujos. Durante o interrogatório, Rick admitiu apenas ter matado alguns cães. Ele se recusou a falar sobre os assassinatos. Enquanto ele era interrogado, a polícia conseguiu um mandado de busca em seu apartamento. Lá dentro, o cheiro de carne podre era quase insuportável. O local estava imundo. Quase tudo estava manchado de sangue, incluindo pratos e copos. Um liquidificador sobre o balcão continha o que parecia ser sangue e órgãos em decomposição. Partes de corpos humanos foram encontrados em pratos na geladeira e um recipiente continha tecido cerebral. Eles também encontraram um calendário com as datas do assassinato de Teresa Valley e dos assassinatos de Evelyn Mirot e Dan Merritt, marcado como hoje. De forma assustadora, havia mais 40 datas futuras marcadas da mesma forma. Nesse momento, a polícia ainda procurava por David, mas o bebê não estava em lugar nenhum. A polícia continuou a procurá-lo com cães farejadores, mas ele só foi encontrado em março. Um zelador encontrou uma caixa escondida em um beco perto da igreja. A caixa continha a cabeça e o corpo da criança separados, juntamente com o chaveiro de Dan Merritt. David tinha ferimentos à faca e um único ferimento de bala na testa. Então, ficou claro que Rick era o culpado de tudo isso. O julgamento de Richard Chase começou em 2 de janeiro de 1979. Ele recebeu 6 acusações de assassinato e se declarou inocente por insanidade. A essa altura, ele já tinha sido examinado por uma dúzia de psiquiatras. Um deles o diagnosticou como não esquizofrênico, mas sim como portador de transtorno de personalidade antissocial. Além disso, a promotoria apontou que em nenhuma de suas admissões ele afirmou ter sido forçado a matar, apenas que acreditava que o sangue era terapêutico. O julgamento se estendeu por 4 meses. Sua defesa foi de que ele estava apenas semiconsciente quando cometeu os assassinatos. Ele tentou atribuir suas ações ao abuso que sofreu na infância, bem como sua disfunção erétil na adolescência. Ele disse que lamentava os assassinatos. A promotoria apresentou 250 provas comprovando a culpa de Rick. Eles enfatizaram que ele havia planejado os assassinatos e que sabia distinguir o certo do errado ao cometê-los. Em 8 de maio de 1979, após 5 horas de deliberação, o júri emitiu um veredito de 6 acusações de homicídio de primeiro grau. Durante a fase de sanidade, o júri deliberou por apenas 1 hora antes de declarar o legalmente são. Ele foi condenado à morte e transferido para o corredor da morte na penitenciária de São Quentin. Enquanto estava lá, Rick recebeu medicamentos para suas alucinações e depressão. Sem que a equipe soubesse, ele parou de tomá-los e começou a estocar os comprimidos secretamente. Em 26 de dezembro de 1980, 1 ano e meio após sua sentença, os guardas encontraram Richard inconsciente em sua cela. Ele havia tomado todo o remédio que havia guardado de uma vez só, induzindo uma overdose fatal. Na autópsia, seus órgãos internos, incluindo coração, estômago e crânio, foram considerados saudáveis e de tamanho normal. Foi confirmado que a primeira vítima de Richard foi Ambrose Griffin. Ele disse que atirou no homem aleatoriamente depois que ele ficou irritado com a recusa de sua mãe em deixá-lo a ir à casa dela no Natal. Ele também confessou que invadia a casa das pessoas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é realmente um dos casos mais perturbadores que eu já trouxe. A forma como ele cometia os crimes e o que ele fazia depois deixa a gente bem enjoado com tudo isso. Até eu precisei cortar algumas informações porque realmente é muito pesado esse caso e é terrível mesmo. A gente viu que ele agiu ali na cidade por um curto período, mas mesmo assim foi algo terrível que marcou essa cidade. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.